E uma grande pergunta, meu parceiro. Técnicas de salga. Salgar antes, salgar depois, salgar durante. E aí? O que nós podemos falar sobre isso? Só para a gente dar uma pincelada aí para o nosso pessoal, né? Vamos lá. Salgar antes, salgar depois, salgar durante, tá? Diz uma coisa, salgar durante. Tá, vamos lá. Então, como você falou, tem 3 técnicas de salga. Antes, durante e depois, né? Vamos lá respondendo a sua pergunta. Salgar durante. Eu e a grande maioria dos churrasqueiros e quem vai fazer churrasco não se utiliza essa Não técnica. faz essa salga, né? Por quê? Durante, né? Porque o grande segredo do churrasco e a estrela, né, é você manter toda a suculência da carne internamente, dentro da carne. E essa salga antes, ou melhor, desculpa, essa salga durante, eu acabo perdendo essa suculência. Sim. Tá? Outra coisa. Na verdade é porque salgar durante, você precisa salgar na hora que a carne está começando a chorar, né? Isso. E daí... Por quê? Porque ela precisa chorar. Chorar não é o nosso... Pra pegar esse não é sal. Não é o que a gente deseja, né? A gente não pode perder líquido, É. tá? A gente, tem aquele famoso, eu viro a carne só quando ela chorar. Não, eu viro antes, porque se ela começar a chorar eu tô perdendo líquido e aí assim eu perco a Você suculência. precisa selar essa carne, né? Outra coisa, o processo de selar, ou o processo maillard que a gente chama, tá? Que é aquela crostinha de sabor que ela cria na carne. Se eu tiver o sal em cima, ela não vai me dar esse O processo. sal durante é difícil de fazer isso. Isso, porque provavelmente você não consiga, porque o processo de maillard é a queima, né? Ou não é a queima, mas é a reação química dos açúcares da carne. E o sal ele inibe isso. Então eu não vou ter esse processo de maillard, consequentemente eu não vou ter o sabor desejado. Não que não tenha sabor, mas não tenha o sabor desejado. Então a técnica durante você praticamente não se utiliza. Que eu aprendi assim. Eu aprendia com o sal grosso a pôr a carne. A hora que ela começasse a chorar, quando eu tinha 10, 12 anos, eu colocava o sal grosso por cima. Tá? E aí virava. Mas era a técnica que os nossos pais utilizavam, os nossos avós. Tá? Então hoje foi desenvolvido novas técnicas e o churrasco ele evoluiu muito. Sim, sim. Tá? Então assim, o durante provavelmente você nunca vai utilizar. Assim, vamos repetir. Não tem problema em fazer. Você pode continuar fazendo. Mas eu vou dizer pra você, teste o antes e o depois, que é legal. Isso, Tá? tá? Vamos lá, antes. Essa salga antes. Vamos lá. Então assim, eu posso colocar o sal e ir direto para a churrasqueira? Não dá, né? Não dá também, porque ele vai acontecer a mesma coisa com a salga durante, tá? O que acontece, pessoal, com o sal? Existe um processo que chama-se de osmose, tá? E eu posso salgar antes, mas eu preciso dar um tempo para esse sal reagir. Tá? E salgar antes, não é salgar antes, assim, tipo, você salga tudo e começa a salgar o churrasco lá. Não, a gente tem um tempo. A 10 minutos. Se passar antes, demais, tá? isso vai virar vai salgar Vira uma demais. salmoura. Então um processo de 5 a 10 minutos antes. O que é esse processo? Como que eu vou saber? O sal automaticamente ele puxa o líquido de dentro da carne, tá? Ele extrai o líquido de dentro da carne. Então assim, esse é o processo de osmose. Então o líquido sai, entra em contato com o sal e retorna para dentro da carne. Isso leva de 5 a 10 minutos, tá? Isso mesmo. Então assim, eu posso fazer a salga antes? Posso. Mas eu tenho que dar esse tempo para a carne, para ele fazer esse processo de osmose. Sim, e a troca de líquidos, né? Que é isso, né? Então o líquido sobe, passa pelo sal e aí penetra de novo na carne. E aí eu levo pra minha Se você churrasqueira. reparar, a carne começa a dar aquela suadinha, né? Isso. Na hora que você tá com sal. Perfeito. Essa que são os sensoriais que a gente tem que perceber. Né? Mas em torno de 5 a 10 minutos 5 a 10 acontece isso. Tá? E aí vem a mais utilizada. Que é a salga. Na verdade, é a mais utilizada. Eu vou dizer assim, é a nossa preferência, eu prefiro. Eu prefiro também. Eu vou dizer pra você que as diferenças entre salgar antes e salgar depois são bem poucas, mas eu prefiro, porque assim, tem gente que diz que suculência da carne antes ou depois.
Eles realizaram um teste até de cisalhamento, que cisalhamento é a força da mordida. Eles desenvolveram, então assim, é mínimo, sabe, 2% pessoal? de diferença. 2% de diferença. É mínimo, então assim, só que você tem o depois, eu particularmente prefiro, porque minimiza muito seu erro. Sim, sim. Você acerta o sal na medida. Então Por você quê? coloca Porque você prova antes. de sal e prova, você já pode provar. Então nada como o seu paladar. Então assim, a salga, depois você minimiza. Claro. Tá? Você minimiza todo esse erro. Né?